No vídeo de hoje, iremos falar sobre um dos passatempos da Imperatriz Maria Leopoldina, que era justamente caçar. Desde muito pequena, a arquiduquesa Leopoldina aprendeu com seu pai, o imperador Francisco I da Áustria, a caçar animais. Leopoldina e seus irmãos foram acostumados a fazerem grandes caçadas durante certa época do ano. A arquiduquesa da Áustria sabia manusear armas e tinha uma boa mira. Quando contava com 16 anos, Leopoldina contou à sua irmã chamada Maria Luísa sobre um acidente com uma arma de fogo. Amada Luísa, fomos na segunda-feira passada para Luxemburgo. No mesmo dia, disparei a pistola do papai no terraço. Toda a escada balançou e eu fiquei com uma forte contusão, o que não me agradou muito, já que o papai gritou que apenas carregasse a pistola. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Além de atirar, Leopoldina também gostava de pescar. Em 1816 escreveu: "Ontem pescamos 81 peixes de Leasdorf. Te garanto que nos divertimos regiamente, principalmente porque pesquei uma carpa de 6 libras. Possivelmente, no mês de agosto, aconteciam caçadas onde muitos monarcas e nobres participavam. Sobre uma dessas caçadas anuais, Leopoldina contou: Amada, querida Luísa, graças a Deus, finalmente acabamos nossas caçadas em Hullich. Diverti-me muito com o bom papai e o tio Luiz, que estava encantador, mas não cacei quase nada além de um veado, porque não acho decente para uma mulher, e o querido papai me deu razão. Após o casamento com o príncipe português Dom Pedro, a agora princesa Maria Leopoldina se mudou para o Brasil e, ao lado de seu esposo, faziam passeios a cavalo e caçavam quase todos os dias juntos. Em uma carta direcionada a seu irmão chamado Arquiduque Ferdinando, a princesa Maria Leopoldina escreveu: Amado irmão, ontem subi a pé uma montanha muito alta, onde existem as maiores e mais famosas borboletas. Não capturei nenhuma porque eram do tamanho de um pássaro e minha rede muito pequena. Já ao seu pai, a princesa escreveu: Amado papai, infelizmente não posso enviar as plantas e animais vivos. Entretanto, envio alguns animais empalhados dos arredores de São Cristóvão, que eu mesma capturei e matei. Um lagarto, como o que estou enviando, é saboreado aqui, até mesmo por minha sogra. Meu esposo não me deixou comer, porque dizem que desperta paixões que não desejo. PS. Acabaram de chegar um macaco amarelo alaranjado e um papagaio amarelo enxofre para o senhor. Mandá-los-ei na próxima oportunidade. Espero que cheguem vivos.
Nas praias cariocas, Dona Leopoldina costumava pescar. Amada Luísa, pesco bastante, mas no mar, o que é realmente muito divertido. Poucos meses após chegar ao Brasil, a princesa se deparou com algo que não gostou muito: as famosas touradas, que eram promovidas por sua sogra, a rainha Carlota Joaquina. Ontem assisti a uma tourada e é um tanto repulsivo. No meu aniversário haverá uma tourada com 50 touros e fogos de artifício. Em outra carta, a princesa conta ao seu pai que havia abatido uma preguiça. Além de caçar animais, Dona Maria Leopoldina também sabia como taxidermizá-las, algo parecido com empalhar. Amado papai, as magníficas paisagens de São Cristóvão me dão oportunidade de caminhar muito. Diariamente faço novas descobertas nos reinos animal, vegetal e mineral. O Conde Werbena lhe entregará uma pele de preguiça que eu mesma abati, e mais 2 outros animais roedores, cujos nomes estranhos esqueci. Peço desculpas pela letra ruim, mas queimei com fósforo 2 dedos da mão direita, que ainda estão doendo. Beijo-lhe as mãos inúmeras vezes, querido papai, e permaneço sempre com o mais profundo respeito e amor filial, querido papai, sua filha muito obediente Leopoldina. Envio-lhe chocolate e compota de frutas do Brasil, que são excelentes. O príncipe Dom Pedro e a princesa Maria Leopoldina também viajavam para a fazenda real de Santa Cruz e lá mantinham sua rotina de passeios e caças diárias. Já estou há 8 dias em Santa Cruz. Diariamente saio às 8 horas da manhã a cavalo com meu esposo para caçar. Ainda nos arredores de Santa Cruz, Dona Leopoldina se aventurava caçando em pântanos. Caríssima Luísa, agora vou todos os dias à caça em lodo, pântano e água, geralmente a cavalo, porque há muitas cobras venenosas. A princesa enviava constantemente animais empalhados e até mesmo vivos aos seus parentes na Europa. Querido, caríssimo papai, fiquei muito feliz por ter capturado vivas, em 2 armadilhas de arame, após muitos esforços, uma nova espécie de preguiça para o senhor. Entreguei ao barão Neveu, a quem prezo muito. Em uma carta enviada à sua irmã preferida, Dona Leopoldina conta que caçava diariamente por longas horas. Também fala sobre as armas de Portugal. Todos os dias saio para caçar. Abato 30, 40 peças. Já que meu esposo ama caçar, tem uma grande predileção por isso. Contudo, a espingarda portuguesa
que é excelente, é muito pesada, e segurá-la e carregá-la durante 2, 3 ou 4 horas me faz suar muito. Nem mesmo após a descoberta de sua primeira gravidez, Dona Maria Leopoldina deixou de caçar. Por mais difícil que era a mobilidade por conta da gestação, a princesa continuava se exercitando e caçando no meio da Mata Atlântica. Faz 15 dias que estou em Santa Cruz, embora esteja no 6º mês de minha gravidez e tenha uma barriga do tamanho de um enorme barril. Passo o dia caçando, o que me distrai muito, pois apenas nas matas sombrias ermas posso pensar em meus velhos conhecidos e deles sentir saudades em paz e à vontade. Quando caçava, a princesa lembrava de seus parentes na Europa e sentia saudades dos momentos que passavam juntos. Leopoldina sentia muita saudade de seu pai, seus irmãos e principalmente de Maria Luísa. Caríssimo papai, agora estamos em Santa Cruz, onde me distraio muito. Penso muito no senhor, caríssimo papai, que gosta tanto de caçar. Aqui há infinitamente mais caça e mais bonita. Segundo as cartas da princesa Leopoldina, parece que ela desenvolveu um problema de pele no Brasil. Caríssimo papai, graças a Deus estou bem, a não ser por uma ferida no pé, da sarna que todos os estrangeiros têm depois de 1 ano no Brasil, o que é realmente desagradável. No próximo trecho da carta que iremos ler, a princesa fala que ela, Dom Pedro e sua filhinha Maria da Glória estavam bem. No final, conta que havia capturado uma anta. Querido papai, graças a Deus estou muito bem junto ao meu esposo e filha. Agora estamos no inverno, que para nós brasileiros é a estação mais agradável. Capturei uma anta, tapira americano, e a remeterei ao senhor, querido papai, pelo próximo navio para Trieste. No início do ano de 1821, a princesa e futura imperatriz Maria Leopoldina do Brasil enviou um presente ao Marquês de Marialva. Tratava-se de diversos insetos e lindas borboletas, provenientes do Rio de Janeiro. Meu caro Marquês, a Condessa Cavalheiros enviar-lhe-á uma caixinha com borboletas e insetos que existem em abundância no Brasil. Eu própria os capturei e espero que desta maneira eles terão algum interesse para o senhor, caro Marquês. Esse é o único presente que posso oferecer-lhe de um país inculto.
Sabemos que o imperador Dom Pedro I também amava caçar nas matas. Dizem que ele foi o primeiro homem branco a chegar ao cume do Morro do Corcovado. Se você quiser saber mais, Dom Pedro I, o cavaleiro mais veloz do Rio de Janeiro. Em 12 de dezembro de 1824, a imperatriz Maria Leopoldina escreveu a sua irmã: Há algumas semanas fiz uma pequena viagem. Numa linda manhã me perdi na floresta, onde me arranhei toda nos espinhos das mimosas, nas folhas cortantes dos juncos e nas raízes das árvores e plantas, e quase caí 30 vezes, ora para frente, ora para trás. Além disso, estava acompanhada, não pelo canto encantador do gracioso rouxinol, mas pelo rugido das onças, porcos espinhos e pelo grunhido dos grandes macacos berradores barbados. Mais rastejei do que andei, para subir numa montanha mais alta do que a nossa Anian de Bru, e finalmente observar de cima a cidade bíblica do tamanho de. Porém, jurei nunca mais fazer um passeio pitoresco daqueles, pois suava tanto que deixava poças atrás de mim, e meus braços e pernas doeram mais de 3 dias, das 2 milhas em que mais fiquei pendurada no ar, nos galhos das árvores, do que andei no chão. Deixe sua crítica, elogio ou sugestão de vídeo nos comentários. Até o próximo vídeo.